Fui mordido por uma cobra venenosa na farmácia e sobrevivi. Esse é o vídeo de hoje, Brasil. Essa forma de falar por cobra venenosa seria uma figura de linguagem, só para entender. Foi situações que aconteceu comigo no trabalho que eu não merecia ter passado e passei por várias situações desse tipo. Eu vou contar em detalhes como aconteceu. Eu era concursado, eu trabalhava no hospital lá na Bahia. E depois de um tempo, quando eu entrei, entrou outra pessoa lá no setor. E essa pessoa, eu não vou falar se é homem, se é mulher, mas as situações vão revelando. É assim, essa pessoa depois que chegou de mim, depois de um mês que eu entrei, essa pessoa entrou também no serviço. Aí tava no mesmo setor, trabalhando na farmácia. Aí certo, ela me convidou para ir pra academia junto com ela. Já falei se é homem ou mulher, querendo ou não. Aí depois de um tempo, me convidou para ir procurar com ela a casa. E eu fui. A gente saiu para jantar, várias interações sociais. Aí beleza, tá tudo lindo, as pessoas estão se conhecendo, né? Criando uma amizade, certo? Aí, depois de um tempo, aconteceu o seguinte: começa a convivência, tava criando uma amizade. Aí depois de um tempo tava criando uma convivência no ambiente de trabalho. E sabe aquele tipo de pessoa que gosta de mandar em tudo e se meter em tudo, até serviço que não é seu? Tipo, minhas funções, essa pessoa tava querendo se meter. E assim, não tinha por que se meter, cada um faz o seu e cada um ganha o seu, velho. Aí beleza, ela se metia em tudo, parece que era uma cisma comigo. Parecia que ela queria ficar comigo na vez que a gente saiu e eu não dei em cima dela, velho. Acho que foi uma parada desse tipo, velho. Não sei o que passou na cabeça de uma cidadã dessa. Aí assim, a gente saiu, não rolou nada, achou a casa pra ela, beleza, a vida seguiu. Aí quando começou a convivência na farmácia, ela cismava comigo com tudo. Tudo era contenda. Eu tava fazendo uma coisa, ela se metia. Aí, tipo, tudo virava conflito. Essa pessoa, essa mulher, já vou falar logo mesmo. Ela, tipo, transformava o setor no inferno, velho. O setor de trabalho no inferno. E assim, era contenda comigo o tempo todo. Ela causava discussões, briga, discussões pesadas. E depois queria se fazer de vítima na frente dos outros. A maioria das discussões que a gente teve foi sozinho, entre nós. Depois ela fazia se fazer de vítima na frente dos outros, dos colegas de trabalho. Aí, várias contendas, várias contendas. Aí depois rolava festa do trabalho, tipo, final de ano rolava festa, mandava mensagem pra mim pra participar do churrasco, pra ir pro amigo secreto, pra botar dinheiro nas festas, sabe? E eu isolava essa pessoa, deixava no vácuo. E outros vinham me chamar, tipo, era um lugar tão perturbado, velho, que eu não fazia questão de socializar. Era fazer o meu, ganhar o meu e ganhar o mundo, conhecer o mundo. E aí eu tava naquela fase de viajante. E houve várias contendas. Aí beleza, eu pedi desligamento e eu tinha todos os motivos pra fazer denúncia contra ela, velho, porque ela perturbava minha mente no ambiente de trabalho. E assim, aconteceu que eu pedi desligamento depois de 1 ano e 7 meses trabalhando lá na farmácia, de concursado, na Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. Aí aconteceu depois que eu pedi desligamento, eu recebo um e-mail com a intimação para depor. Como se fosse um criminoso, velho. Aí assim, beleza. Recebi intimação para depor.
Aí não sabia do que se tratava. Aí, resumo da ópera, velho. Essa mulher fez denúncia contra mim como conduta inadequada no ambiente de trabalho. Sendo que eu contei toda a história que ela que causava toda a perturbação, toda a discussão no ambiente de trabalho. A recebi a denúncia, recebi a intimação por e-mail para comparecer em Salvador para poder fazer dar meu depoimento. Aí estava em sigilo, segredo de justiça, essa denúncia contra mim. Aí beleza. Eu entrei em contato lá com o pessoal, falei que estava morando na época em Minas Gerais. Isso tem um ano. Foi em março do ano passado. Recebi a carta em fevereiro para depor em março. Fiz toda. Aí eu avisei que estava em Minas, ia ser por videoconferência. Aí marcou. Aí três servidores da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia em videochamada comigo. Aí perguntando como era a minha convivência no hospital, com meus colegas, se havia conflitos. Aí perguntou como era a minha convivência com certa pessoa, uma colega de trabalho. Eu já sabia que tinha dedo dela nisso aí. Aí ela fez a denúncia contra mim, pois que eu estava com comportamento inadequado no ambiente de trabalho. Aí perguntou tudo, eu falei, rapaz, contei todas as histórias, toda a história do começo, que ela chegou depois de mim, que me chamou para sair para procurar casa, que me chamou para sair para jantar, e depois que quando começou lá no ambiente de trabalho, ela tornava o ambiente insalubre, desagradável. Causava qualquer coisa, procurava problema comigo, discussões. Ela mesmo causava toda a discussão, causava todo o problema, deixava o ambiente infernal e depois saía como vítima. Se queria sair como certa. E falava com todo mundo. E eu expliquei tudo lá pro pessoal. Que toda a discussão que a gente teve foi essa mulher que causou. E pronto. Foi contando as histórias. Resumo da ópera. Diz que estava em segredo de justiça a questão. E para me defender, eu fiz uma denúncia contra ela sobre tudo isso que aconteceu. Eu não queria, eu tenho um coração bom. Mas, depois que tudo que aconteceu, eu resolvi fazer a denúncia contra ela. Aí me mandaram e-mail depois de um tempo, depois de 30 dias, dizendo que o que aconteceu, essas coisas que aconteceram, foi algo normal de ambiente de trabalho, que ela não cometeu crime nenhum, que eu denunciei ela de assédio moral. Ela causou assédio moral contra mim. E depois que eu dei todo o meu depoimento por vídeo, o cara que entrou em contato comigo entrou em contato comigo 2 vezes e depois sumiu do mapa. Isso tem mais de um ano. Eu acredito que foi finalizado o processo, não deu em nada e eu não tava esperando. E tipo, ela tão maldosa, tão gente ruim, velho, que ela fez a cabeça de outra pessoa pra me denunciar também, pra tipo, como se fosse verdade. Teve um colega que me ligou, que praticamente chamou todo mundo do setor pra depor sobre essa questão, perguntar sobre mim, sobre ela. E aconteceu o seguinte, eu teve um colega que foi chamado pra depor e falou, rapaz, Rocha um cara tranquilo na dele. Nunca teve discussão com ninguém. O cara sempre na boa, não gostava de muita conversa, de muita zoada, de muita agonia. Era na dele. E ele falou, rapaz, eu acho pra mim que não vai dar em nada isso aí. É só encheção de saco, só pra estressar o cara, sabe, velho? Sabe, a pessoa tá errada, causa inferno na vida dos outros, no ambiente de trabalho. Eu nunca passei por isso, discussões, contenda com ninguém. E aconteceu tudo isso. Foi um dos motivos que me fez querer sair daquele hospital, velho. Que era um lugar muito perturbado de gente sem noção, mal educada, discussões o tempo todo, um discutindo com o outro o tempo todo e gente causando discussão comigo.
Eu tenho um coração bom, tipo Goku, velho. Sou um cara super de boa, tranquilo. Mas sempre a gente perturbada. Eu digo que eu fui jogado na cova dos leões quando tive que dar aquele depoimento lá. Me defender de algo que eu não fiz. Foi um falso testemunho dela contra mim, velho. E graças a Deus não aconteceu nada. Eu sei que não aconteceria, que Deus não ia permitir que nada acontecesse comigo. E assim, é isso que eu quis resumir sobre que eu fui mordido por uma cobra venenosa na farmácia, no hospital. Praticamente por isso, fui mordido pelas costas, sem saber. E como se fosse jogado na cova dos leões. Como o Daniel foi jogado, não foi? Eu sou o Diego, Diego Rocha, o nome de Rocha no YouTube. Fui jogado na cova dos leões quando eu tive que dar meu depoimento, tipo, como se fosse praticamente um criminoso depondo sobre o crime que cometeu. E eu não cometi crime nenhum. Na verdade, eu que fui vítima de toda a história. E já passou um ano, praticamente 1 ano e 2 meses, e não tive mais notícia nenhuma sobre esse assunto. Eu acredito que o caso foi encerrado. E é sobre isso, velho. Não confie em colega de trabalho, não crie amizade, não saia para beber, não saia para procurar casa, não saia para jantar, não tenha relacionamento amoroso, de amizade, de nada, porque amigo de trabalho é uma cobra criada que pode te morder pelas costas.